Um erro com o qual você deve tomar cuidado é o de não encarar a humilhação como algo irrelevante ou apenas como um apêndice à fé, que pode ser dispensado. Não pense que uma alma não humilhada enquanto tal poderá ser santificada. Alguns corações carnais supõem que somente os pecadores mais atrozes precisam ser contristados e ter os seus corações quebrantados, mas que isto não é necessário para eles, que foram criados decente e religiosamente desde a mocidade. Mas assim como não é possível ser salvo sem fé e sem arrependimento, assim também é impossível ser santificado sem esta humilhação especial, descrita já aos leitores, a qual é parte indispensável da sua santificação. Outro erro a ser cuidadosamente evitado é o de colocar a sua humilhação somente ou principalmente na parte emocional ou nas manifestações externas dessas emoções. Eu me refiro tanto a uma dor aguda quanto à tristeza de coração ou ainda às lágrimas. Entretanto, você deve se lembrar que o valor dessa humilhação emocional está, como eu disse antes, na sua reação ao julgamento de Deus e na vontade. Não é o grau de uma tristeza ou angústia de sentimentos que mostrará melhor o grau de sinceridade da sua humilhação e muito menos as suas lágrimas ou demonstrações exteriores. Mas é, na verdade, a baixa avaliação que você faz de si próprio e a aceitação em ser visto como vil e pecador aos olhos dos outros. É o seu descontentamento e o desejo de gemer e chorar por causa do pecado, o tanto quanto Deus gostaria que você o fizesse, juntamente com a aceitação do julgamento e da vontade anteriormente descritos que demonstram realmente a sua humilhação. Há dois grandes perigos aqui diante de nós a serem evitados. Há alguns indivíduos que podem sofrer terríveis angústias de tristeza e estão a ponto de arrancar os próprios corações. Sim, ou até mesmo a dar um fim à própria vida, como Judas o fez, por causa do horror da sua consciência. Isso poderia fazê-los pensar que estão experimentando uma verdadeira humilhação, quando na realidade não a têm. Alguns podem chorar abundantemente em um sermão, ou em uma oração, ou mencionar os seus pecados a outros e então pensar que estão realmente humilhados, mas ainda assim podem não estar. Pois se ao mesmo tempo os seus corações amam o pecado e preferem apegar-se a ele, a livrarem-se dele, ou não nutrem um ódio habitual ao pecado e a um amor predominante e muito maior a Deus, então a sua humilhação nada tem a ver com a obra de salvação. Os seus sentimentos e as suas lágrimas podem ser até mesmo forçados contra a sua vontade. Se você não deseja realmente odiar o pecado, os sentimentos e as lágrimas dificilmente significam mais do que expressões da graça comum. Muitos podem chorar por estarem experimentando certas emoções, ou por terem uma natureza sensível, como é o caso das mulheres. E ainda assim permanecerem não humilhados, podendo até mesmo se encontrar repletos de sentimentos de orgulho. Quão regularmente vemos tantos assim. As mulheres, especialmente, podem chorar mais em um culto ou uma conversa do que alguém que está realmente quebrantado poderia fazê-lo em toda a sua vida. E ainda assim, elas podem estar longe de se sentirem vis aos seus próprios olhos e de desejarem ser vistas assim aos olhos dos outros, que elas odiarão, reprovarão e criticarão todos aqueles que as acusarem das faltas que elas mesmas parecem se lamentar. Também, ao serem acusadas de horrendos pecados, essas pessoas se desculparão e suavizarão estes pecados, fazendo deles assunto de menor importância e se apegarão àqueles que se tenham em alto conceito. É assim que o pecado reina regularmente em seus corações. Manifesta-se nas suas palavras e nas suas vidas. Faz com que odeiem aqueles que, com fidelidade, as reprovam e que vivam em contenda com qualquer um que venha desonrá-las, apesar de todas as lágrimas que caem dos seus olhos.
Assim, portanto, não julgue pelos sentimentos ou somente pelas lágrimas, mas pela reação às críticas e pela vontade, como já foi explicado anteriormente. Um outro caso que é muito melhor e mais feliz do que o primeiro, mas que ainda assim produz grandes problemas, é o erro daqueles que pensam que não estão verdadeiramente humilhados por não experimentarem tais sentimentos. Ou ainda, a abundância e liberdade de lágrimas que outros manifestam quando têm o seu coração contristado, pois não conseguem derramar sequer uma lágrima. Responda-me somente isso. Você se vê como vil e pecador aos seus próprios olhos por reconhecer-se culpado de terríveis pecados contra o Senhor a quem você realmente ama? Você odeia os seus pecados por serem verdadeiramente abomináveis e desejaria de coração sofrer quando estivesse pecando? E se você tivesse que escolher de novo, você preferiria sofrer a pecar novamente? Você sente o desejo de entristecer-se por causa do pecado, mesmo quando não consegue sentir tristeza e deseja chorar ainda que não consiga? Você pode suportar em silêncio ser ofendido porque sabe que é realmente vil? Você é grato àquele que o reprova com sinceridade, apesar dele lhe mostrar o seu pecado mais terrível? Você considera as suas próprias palavras e feitos indignos e as palavras e feitos dos outros sempre melhores do que os seus, desde que haja a menor razão para isto? Você avalia como justas as aflições que vêm de Deus e as reprimendas verdadeiras dos homens e se considera indigno da comunhão dos santos ou de contemplar os seus rostos e indigno de viver na face da terra? Sim, você aprovaria a justiça de Deus se ele viesse a condená-lo? Este é o estado de uma alma humilhada. Se você sinceramente puder responder afirmativamente a essas perguntas, então não precisa duvidar da sua aceitação por parte de Deus, mesmo que você não derrame uma lágrima. Há mais humilhação em uma baixa estima de nós mesmos do que em 1000 lágrimas, e mais em uma vontade ou desejo de chorar pelo pecado do que na grande quantidade de lágrimas que vêm motivados pelo terror devido a uma consciência pesada ou por sentimentos naturais de fraqueza e sensibilidade. Estando a vontade correta, você não precisa temer. É aquele que mais odeia o pecado e que é mais severo para com ele que demonstra um verdadeiro espírito de humilhação. Aquele que lamenta o pecado hoje e o comete amanhã é muito menos humilde e penitente do que aquele que luta contra a sua natureza pecaminosa. O homem verdadeiramente humilhado não comete pecado deliberadamente, ainda que isso possa custar-lhe a própria vida. Para evitar isso, alguns incorrem no erro oposto e pensam que a tristeza e as lágrimas são desnecessárias, achando que podem se arrepender com ou sem lágrimas. Desse modo, eles fundamentam tudo em alguns desejos vagos e inespecíficos, pensando assim que o coração foi mudado. Mas certamente, Deus não criou nossos sentimentos em vão. É impossível que um homem tenha uma vontade realmente santificada e as suas emoções não venham a manifestar alguma correspondência, deixando de ser controladas pela vontade. Embora possamos não gemer no grau que desejaríamos, ainda assim sempre haverá alguma tristeza onde o coração for verdadeiramente mudado. E certamente essa tristeza será grande. Ninguém pode crer genuinamente que o pecado é o maior mal para a sua alma sem ser afligido por isso. Na realidade, os nossos sentimentos mais vivos deveriam ser estimulados por essas coisas tão importantes. É uma vergonha ver um homem gemer por um amigo e lamentar tanto por uma provação que afeta apenas a carne, quando, no entanto, se mostra tão insensível à praga do pecado e à ira do Senhor, de modo que pode sorrir e gracejar com tais pesos sobre a sua alma. Embora a tristeza e as lágrimas não sejam o cerne ou a parte principal da nossa humilhação, ainda assim elas devem ser buscadas como um dever. Sim,
certo grau de tristeza é absolutamente necessário, e a falta de lágrimas não é um bom sinal naqueles que as derramam por outros motivos. Na verdade, a convicção da nossa loucura e crueldade deveria ser tão grande a ponto de partir o nosso coração de tristeza, derretê-lo em nosso peito e produzir rios de lágrimas em nossos olhos. Se nossos sentimentos não podem produzir isso em nós, devemos então lamentar a dureza do nosso coração, ao invés de nos desculparmos. Neste item, trataremos da seguinte questão: é possível a um homem ser humilhado e se arrepender em demasia? A manifestação exterior da humilhação, que consiste nos atos provenientes do entendimento e da vontade, não podem ser maiores do que o próprio entendimento e a vontade que produzem estes atos. Se as manifestações externas forem maiores do que a própria vontade, elas não apenas serão falsas, como também nada terão a ver com a verdadeira humilhação salvadora. Um homem pode se considerar pior do que realmente é, pensando erroneamente acerca de si mesmo, como se fosse culpado de pecados dos quais realmente não é. Neste caso, pode estar havendo uma má compreensão, excedendo a verdadeira humilhação. Mas se ele tiver uma clara apreensão da maldade do seu pecado e da sua própria vileza, a isto ele não deve temer. No âmbito da vontade, percebemos isto mais claramente. Nenhum homem pode estar querendo livrar-se do pecado em demasia, nem sentir o mesmo tipo de aversão ao pecado que o próprio Senhor sente. No entanto, quanto à outra parte da humilhação, que consiste em aguda tristeza ou lágrimas, isso pode muito bem ocorrer em demasia. Embora eu conheça poucos que incorram neste erro ou precisem ter cuidado com isso, visto que o homem comum do mundo é estúpido e duro de coração, e até a maioria dos piedosos são lamentavelmente insensíveis. Ainda assim, há alguns poucos que necessitam desse conselho, a fim de não caírem em um grau excessivo de tristeza. A esses recomendo: permita que o seu coração se disponha o máximo possível contra o pecado, mas imponha também algum limite às suas lágrimas e pesares. Este conselho é necessário aos seguintes tipos de pessoas: as pessoas melancólicas, que correm risco de perderem a paz e agirem de modo insensato e irracional por excessiva tristeza. Seus pensamentos são conturbados, confusos, sombrios e cheios de temores, tornando as coisas piores do que são, sendo profundamente afetadas por esses sentimentos mais do que as suas mentes possam suportar. Este é o caso também de algumas mulheres de espírito fraco, que, embora não sendo propensas à melancolia, mas sendo altamente sensíveis, não têm condições de suportar certas comoções da mesma forma que outras, pois a profundidade da sua sensibilidade e a intensidade de suas emoções fazem com que se sintam golpeadas por seus próprios julgamentos, sendo assim facilmente lançadas na melancolia ou em algo ainda pior. Esta é uma aflição muito pesada, tanto para a própria pessoa atingida, quanto para aqueles que a cercam. Ser destituído do uso da razão é uma das grandes calamidades desta vida. É uma questão de vergonha e desonra para o Evangelho aos olhos dos ímpios que não entendem o caso. Quando eles veem alguma tristeza excessiva e desmedida, ou veem alguém cair em perturbação, isso representa uma grande tentação para que fujam da religião, evitem a tristeza que vem de Deus e todos os pensamentos sérios a respeito das coisas celestiais. Faz com que os tolos, escarnecedores, digam que a religião torna o homem louco, e digam que esta humilhação e conversão para as quais nós os conclamamos é o caminho para fazê-los perder o juízo. Assim sendo, por causa da tristeza dos piedosos e do endurecimento dos ímpios, o caso se reveste de seriedade, de modo que requer o nosso maior cuidado para evitá-lo. Seguem-se algumas perguntas sobre o assunto que tentarei responder para melhor esclarecimento dos leitores. Pergunta: mas se é tão perigoso o entristecer-se tanto insuficientemente quanto em demasia,
O que fará um pobre pecador em tal situação e como pode ele saber quando deve restringir sua tristeza? Resposta: há pouquíssimas pessoas no mundo que têm razão para temer o excesso desse tipo de tristeza. A situação geral do homem é de insensibilidade. A tristeza do mundo provoca muito mais melancolia e perturbação do que a verdadeira tristeza que vem de Deus. Mas, para aqueles poucos que estão em perigo de excesso, eu primeiramente direi como discernir o perigo e depois então como remediá-lo. Quando a sua tristeza for maior do que a sua autocrítica pode suportar, com aparente perigo de perturbação ou de distúrbio melancólico e diminuição de seu entendimento, então a tristeza é certamente demasiada e deve ser restringida. Porque se você arruinar a sua razão, isso se constituirá em opróbrio para a religião, e você não estará habilitado para nada que seja realmente bom, nem para a sua própria edificação, nem para o serviço ao reino de Deus. Se você estivesse com uma séria doença e a tristeza fosse um risco que poderia resultar em mal para a sua vida, você então teria razão para restringi-la, embora não devesse abster-se de se arrepender ou descuidar-se com relação ao desenvolvimento da sua salvação. Mas o sentimento de tristeza excessiva, este você deveria moderar ou reduzir. Também, quando a tristeza for tão grande a ponto de transtornar a sua mente ou enfraquecer o seu corpo, de modo a incapacitá-lo para o serviço de Deus e a torná-lo despreparado para fazer o bem, você tem razão, então, para moderar e restringir essa tristeza. Quando a intensidade da sua tristeza chegar a afetar os seus sentimentos de amor, alegria ou gratidão, superando-os e não deixa espaço para a realização de deveres ainda mais importantes, então essa tristeza é excessiva e precisa ser restringida. Há pessoas que se esforçam e lutam ferrenhamente em seus corações para arrancar algumas lágrimas e aumentar a sua tristeza. No entanto, fazem pouco caso de outros sentimentos e não se esforçam nem a metade disso para aumentar a sua fé, amor ou alegria em Cristo. Quando o seu sofrimento, por sua grande intensidade, o conduz à tentação ou ao desespero, ou a pensar que Deus e os seus serviços são duros demais, ou a desvalorizar a sua graça e a sua satisfação em Cristo, como se elas fossem deficientes e insuficientes para você, neste caso, então, você tem razão para moderar e restringir o sofrimento. Quando a sua tristeza é inoportuna e a sua vontade necessita de um empurrão nos momentos em que é conclamado a gratidão e a alegria, você tem então razão para moderá-la e restringi-la durante estas épocas. Não que devamos eliminar toda tristeza, seja qual for o dia de alegria ou de gratidão, a menos que possamos suprimir também todos os nossos pecados nos deveres daquele dia. Da mesma sorte também, não devemos suprimir todo o conforto espiritual ou todo o prazer nos dias de maior humilhação, porque assim como o nosso estado neste mundo consiste em um misto de graça e pecado, assim também todos os nossos deveres religiosos devem ser um misto de alegria e tristeza. Apenas no céu desfrutaremos de alegria absoluta, assim como apenas no inferno há tristeza absoluta. Mas, por enquanto, vivemos hoje em um estado em que um desses sentimentos deve ser exercitado de modo mais preponderante do que o outro. Em tempos de calamidades, por exemplo, ou após uma queda, nós somos tão conclamados à humilhação que o conforto deveria apenas moderar as nossas tristezas, não mais do que isso. Assim, também, em épocas de especial misericórdia da parte do Senhor, nós podemos ser conclamados a exercitar a nossa gratidão, louvor e alegria de maneira tão preponderante que a tristeza deve apenas nos manter humildes e ser, por assim dizer, útil às nossas alegrias. Quando a graça e a misericórdia se destacam, então a alegria e o louvor deveriam ser predominantes, que é o que se verifica com mais frequência em uma vida cristã que anda de modo cuidadoso para com Deus. Quando o pecado e o julgamento são mais eminentes, a tristeza deve então ser predominante,
visto ser um meio necessário para uma sólida alegria. Assim sendo, de um modo geral, um pecador que ainda está passando pela obra de conversão, recém-chegado a Deus, vindo de um estado de rebelião, deve ter sua tristeza mais estimulada, estando mais propenso a gemidos e lágrimas do que posteriormente, quando for trazido à reconciliação com Deus e a andar com integridade. Pergunta: mas quando é, e por outro lado, que eu posso saber que a minha humilhação é pequena demais e que eu deveria me esforçar para aumentá-la? Quando não há nenhum perigo aparente com relação aos males acima mencionados, quais sejam de destruir o seu corpo, perturbar a sua mente, desordenar as suas faculdades, afogando as outras graças, deveres e etc. Não havendo estes perigos, você tem pouca razão para temer o excesso. Quando você não foi humilhado o suficiente para levá-lo a valorizar mais o amor de Cristo e a ter a estima pelo seu sangue, pelos seus efeitos, a ter fome e sede de Deus e de sua justiça e a mendigar ardentemente pelo perdão dos seus pecados. Então você tem razão em desejar uma dose maior de humilhação. Se você não sente grande necessidade de Cristo, mas olha para Ele de modo tão desinteressado quanto o estômago cheio olha para a comida, como se pudesse passar muito bem sem Ele, então você pode estar certo de que precisa ser mais quebrantado. Se você não é tão movido pelo amor de Deus, a ponto de se desvencilhar de qualquer coisa para gozá-lo e de não considerar nada mais querido do que os céus, então você necessita intensificar a sua convicção de pecados e miséria um pouco mais e de implorar ao Senhor que o salve desse coração de pedra. Se você ouve acerca do amor e dos sofrimentos do seu Redentor, sem ferver de amor por ele novamente, e pode ler ou ouvir as promessas da graça com relação aos dons que Cristo nos concede e sobre a vida eterna, sem nenhuma considerável alegria ou gratidão, tenha certeza de que é tempo de implorar a Deus por um coração mais humilhado. Quando há muitos altos e baixos na obra da sua conversão, fazendo com que você às vezes se encontre num estado espiritual adequado, mas depois decaia para um estado de fraqueza interior, com aquela sensação de dúvida quanto a se deve voltar ou não ao estado mais abençoado. Quando você hesita diante dos termos que Cristo estabelece, quanto à autonegação, à crucificação da carne e ao abandono de tudo pela esperança da glória, e acha essas coisas duras demais, ou se encontra ainda considerando se deveria submeter-se a elas e está ainda reservando secretamente alguma coisa para você mesmo, tudo isso certamente mostra que você ainda não foi suficientemente humilhado, pois caso contrário, não estaria agindo tão levianamente para com Deus. Ele ainda precisa colocar os seus pecados diante de você e segurá-lo por um pouco sobre o fogo do inferno, fazendo soar em sua consciência tal estrondo, a ponto de fazer com que se submeta e acabe com suas dúvidas, e assim o ensine a não mais procrastinar em relação ao seu Criador. O próprio Faraó hesitava entre se submeter-se a Deus ou não, de modo que às vezes consentia em deixar Israel partir e às vezes não, sendo necessário que Deus o humilhasse com praga sobre praga, até fazer com que se submetesse à sua vontade e ficasse até desejoso em permitir que o povo partisse. Quando o coração é duro, Deus faz uso das tristezas e sofrimentos tanto quanto seja necessário para fazer com que um homem se submeta o mais cedo possível aos seus termos e se alegre em obter misericórdia em tais termos. Quando você sente-se insensível e desanimado com relação às ordenanças de Deus e as Escrituras parecem sem vida ou transmitem pouco prazer a você, quando se encontra quase que indiferente enquanto
quanto se invoca a Deus em secreto ou não, se vai à igreja ou não para ouvir a palavra e unir-se em louvor a Deus na comunhão dos santos, quando você não sente grande gosto nos cultos e nos sacramentos, mas pratica-os quase que meramente por costume ou para aliviar a sua consciência e não pela grande necessidade que sente dessas práticas ou pelo bem que encontra nelas. Tudo isso mostra, por certo, que você carece mais um pouco da vara e da espora de Deus. O seu coração ainda não foi suficientemente quebrantado e Deus precisa tomá-lo novamente em suas mãos. Quando você está esquecido de Deus e da vida por vir, e esquece tanto dos seus pecados como do sangue do Salvador, vindo a colocar os seus pensamentos quase que continuamente nas vaidades e nas coisas deste mundo, como se estivesse crescendo mais nessas coisas do que na sua necessidade de Cristo, então essa é uma demonstração de que Deus precisa fazer com que você se alimente de um cardápio mais duro, para corrigir o seu apetite e fazê-lo sentir o seu pecado e miséria de forma tal que venha retirar os pensamentos que você tem nas coisas pouco importantes e o ensine a preocupar-se mais com o seu estado eterno. Se você começa a se esquecer do seu próprio estado e de Deus, é tempo de ser lembrado disso. Quando você começa a sentir mais doçura na criatura do que no Criador, a ser mais carnalmente lisonjeado pelos aplausos e honras dos homens, sentindo assim mais prazer na abundância, mais impaciência com a pobreza, necessidade ou com os erros dos homens e com as tribulações do mundo. Quando você se dedica demasiadamente a ser bem-sucedido e está desejoso de tornar-se rico, sentindo-se atraído pelo dinheiro, quando se atira aos cuidados e aos negócios do mundo, ficando sobrecarregado com muitas coisas por sua própria escolha, isso mostra, na verdade, que você está em perigo e verdadeiramente não humilhado. Se Deus tiver misericórdia de você, Ele o rebaixará e fará com que a sua riqueza se torne em amargura e tormento. Ele abaterá o seu apetite e lhe ensinará que uma coisa é realmente necessária: desejar ardentemente a comida que não perece. Assim, ele o ensinará, daí em diante, a escolher melhor a porção. Quando você percebe que poderia voltar a brincar com as circunstâncias propícias ao pecado, ou a olhar para elas com disposição favorável, como se sua mente estivesse ainda voltada para isso, e pudesse quase que voltar o seu coração a desejar novamente o pecado, quando você começa a ter prazer novamente em suas velhas companhias e velhos caminhos, ou começa a se aproximar outra vez dessas coisas, fixando o seu olhar na isca da armadilha, na tentativa de provar daquilo que é proibido, e mal pode cogitar na possibilidade de subjugar as suas inclinações, apetites, sentimentos e desejos. Isso mostra que você necessita de uma obra de despertamento. Parece que Deus precisa fazê-lo ler e digerir mais uma porção amarga da palavra e fazer com que você soletre aquelas linhas de sangue das quais, ao que parece, você já se esqueceu. Ele precisa acender o fogo da sua consciência até que você possa ter condições de avaliar se realmente é bom brincar com o pecado, com a ira de Deus e com o fogo eterno. Quando você começa a tornar-se indiferente com relação à sua comunhão com Deus, quando começa a duvidar de sua aceitação e a se perguntar se de fato Ele manifestou a você o seu amor, começa a deixar de lado as suas orações e a não mais atentar para elas ou para os seus efeitos. Quando passa a fazer uso dos sacramentos, raramente questionando o resultado e o valor desta prática para o seu crescimento espiritual. Quando pode dispensar o consolo espiritual dos santos. Quando passa a extrair pouco conforto espiritual de Cristo e dos céus e cada vez mais dos seus amigos,
bens, prosperidade, condições materiais. Quando começar a sentir-se muito bem na companhia das pessoas do mundo, falando e agindo como elas, de modo que isso lhe dê a mesma satisfação que tinha antes ao meditar no amor de Cristo, isso mostra que você ainda não tem um senso real do perigo que corre. A humilhação ainda tem uma grande obra a realizar em seu coração. Você precisa ser ensinado a conhecer melhor o seu lar, a ter mais prazer em seu pai, a conhecer mais o seu noivo, os seus irmãos em Cristo e a sua herança, do que a ter prazer nos estranhos ou inimigos de Deus e os seus. Quando você começa a fazer pouco caso das ordenanças e de outras misericórdias, e ao invés de recebê-las com gratidão e de alegremente se alimentar delas, passa a queixar-se como se nada o agradasse, dizendo: o pastor é muito fraco, ou o pastor é muito exigente, ou o pastor é muito formal, e coisas como: isso deveria ser desse ou daquele modo, ou o culto é muito ou pouco formal. Ele gesticula muito ou pouco. Esta ordem não está boa. Isto ou aquilo não é apropriado. Isso tudo mostra que você realmente necessita ser humilhado e que está mais preparado para a vara do que para o alimento. Se Deus tão somente pudesse abrir a porta do seu coração e mostrar claramente a maldade e o vazio que há nele, você veria que o erro não está no pastor nem no culto, e mesmo que houvesse erro neles, o erro maior seria ainda o seu. A causa da sua relutância e contenda com o mundo está no seu estômago cheio, e Deus precisa lhe dar um remédio amargo antes que ele termine a sua obra. Então o seu apetite será corrigido, a sua frivolidade terá fim, e aquilo que você antes criticava passará a ser-lhe doce. Quando você começa a ensoberbecer-se, a pensar muito alto acerca de si mesmo, a se ufanar do seu próprio talento e desempenho, a ter prazer em ser notado e visto como alguém que desponta entre os piedosos, não podendo suportar ser esquecido ou deixado de lado, quando você considera os talentos e desempenho dos outros inferiores aos seus, considera-se tão sábio quanto seus mestres, passando a ouvi-los com espírito de crítica, como se fosse juiz de suas ações, achando que não lhes é inferior em nada, quando começa a encontrar falta naquilo que deveria estar nutrindo-o, encontrando defeitos em cada sermão ou exortação, achando que a mensagem nunca se aplica a você, quando deseja veementemente ser seu próprio mestre e considera-se mais habilitado a pregar do que a aprender, a dirigir do que a ser dirigido, a responder do que a perguntar, quando pensa tão bem de si mesmo que a igreja parece não ser mais pura ou boa o suficiente para você, embora Cristo seja pregado com fidelidade e ninguém ali o induza a pecar, quando você se torna crítico e passa a agravar mais e mais a falta dos outros, diminuindo suas virtudes, quando pode ver um cisco nos olhos dos outros, mas não consegue discernir as virtudes deles, a não ser que sejam altas como uma montanha. Quando ninguém pode passar por piedoso ao seu julgamento, a não ser os santos mais notáveis, quando passa a desejar veementemente as novidades na religião e a achar-se mais sábio do que a igreja presente e antiga, considerando-se excepcional por não ser como os demais, quando você não pode ouvir nem este nem aquele pastor, embora sejam verdadeiramente ministros de Cristo, quando fica batendo sempre na mesma tecla, saí do meio deles e separai-vos deles, como se Cristo houvesse chamado você a sair da igreja, quando na verdade Ele o chama a sair da companhia dos infiéis. Tudo isso indica que você necessita de uma obra de humilhação mais profunda em você. Em todos esses casos, você está tão cheio de si que é como se precisasse de uma incisão para permitir que o ar saia e você murche um pouco, para que não venha a se perder e nem venha a ser abandonado por Deus e entregue a si mesmo.
Você precisa ser trazido à humilhação novamente com um testemunho. Quando Deus o sacudir e mostrar que você é pobre, miserável, cego e nu e que está inchado sem razão alguma, Ele fará com que mude o seu comportamento diante daqueles que agora despreza. Fará com que você se considere indigno da comunhão com aqueles que antes julgava inferiores. Fará com que se considere indigno de ouvir aqueles pastores aos quais antes virava as costas. Ele jogará por terra a sua presunção, suas palavras tolas e o fará feliz por estar sendo ensinado novamente. Em uma só palavra, por meio da conversão, ele o fará novamente como criança. Do contrário, você nunca entrará no reino dos céus. Esse orgulho espiritual é uma doença terrível e extremamente perigosa. Para muitos é o prelúdio da condenação e da apostasia. Deus os entrega aos seus próprios conceitos e à sabedoria que tanto estimam, até que estes os levem à perdição. E dentre aqueles que são curados, muitos o são de maneira mais triste possível, pois é comum Deus deixá-los sozinhos até que se lancem a erros abomináveis ou caiam em algum pecado vergonhoso e escandaloso, tornando-se objeto de escândalo e de vergonha. Essa vergonha e confusão podem, entretanto, despertá-los, a fim de virem a compreender o que foi que os tornou tão orgulhosos e a reconhecer que não passam de vermes desprezíveis. Desse modo, espero ter deixado claro quando é que você deve buscar uma humilhação mais profunda e quando pode concluir que ainda não foi suficientemente humilhado. Sim, em que circunstâncias uma humilhação em maior grau é necessária à sua alma? Pergunta. Bem, mas até aqui você ainda não disse qual o caminho que um pobre pecador deve tomar em tal situação, quando não sabe se a sua humilhação no que diz respeito à parte emocional é insuficiente ou demasiada. Resposta. Vocês mesmos podem discernir parcialmente pelo que foi dito se tem necessidade de maior ou menor grau de humilhação, apenas pondo seus corações a teste por essas indicações. Mas ainda assim, eu os aconselho e admoesto veementemente que, em caso de dificuldade, recorram a algum ministro capaz e fiel para um maior esclarecimento. Se você sente que a tristeza se apodera demasiadamente do seu espírito, de modo a pôr em perigo o seu entendimento ou a sua saúde, especialmente se você é uma pessoa muito sentimental ou melancólica, não permaneça neste estado por muito tempo, a fim de que essa demora não venha a se tornar em algo que não mais poderá ser desfeito. Antes, vá e converse sobre o seu caso e peça conselho. Esta é uma das principais funções dos pastores, que você possa tê-los à disposição para se aconselhar com eles a respeito das doenças e perigos da sua alma, assim como faz com os médicos com relação às doenças e perigos do corpo. Desvencilhe-se de toda timidez pecaminosa e não continue a confiar em si mesmo e nas suas habilidades, mas vá àqueles aos quais Deus designou superintendência sobre você para essas situações e conte-lhes o seu caso. Este é o modo de Deus. Ele abençoará a sua própria ordenança. Pessoas melancólicas, sensíveis e depressivas não são juízes habilitados para avaliar a própria condição. Neste caso, você deve desconfiar do seu próprio entendimento e deixar de ser orgulhoso, desistindo de agarrar-se obstinadamente aos seus próprios conceitos. Pelo contrário, ao sentir a sua fraqueza, confie-se à direção de seus fiéis ministros até que o problema seja superado e você vá adquirindo a capacidade de discernir por si mesmo. Outro erro do qual deve ser aqui alertado é o de pensar que a tristeza e as lágrimas são desejáveis em si mesmas. Elas são desejáveis somente quando expressão de uma disposição sincera da vontade e quando elas ajudam a atingir o fim para o qual a humilhação é designada. Assim, aqui você poderá aprender o caminho pelo qual deve buscá-las. Você não deve colocar a ênfase da sua religião nelas, como se fôssemos chamados pelo Evangelho para uma vida de tristeza somente.
Pelo contrário, você deve fazer da tristeza e das lágrimas servas da sua fé, amor e alegria no Espírito Santo, bem como de outras bênçãos. Assim como a agulha serve apenas para abrir caminho para a linha, e daí então é a linha e não mais a agulha que faz a costura, assim também a nossa tristeza deve servir apenas como preparação para a fé e para o amor, sendo estes o que unem a alma a Cristo. É, portanto, um triste engano que alguns se preocupem demais com sua falta de tristeza e muito pouco com a sua falta de fé e amor, e orem e se esforcem para quebrar seus corações ou chorem pelos seus pecados, sem, contudo, fazerem o mesmo para obter aquelas graças maiores às quais a tristeza deveria conduzi-los. Um deve ser feito sem deixar de lado o outro. Visto que as lágrimas são uma expressão do coração, elas devem ser espontâneas e sinceras, fluindo naturalmente de nossos sentimentos interiores por causa do mal que lamentamos. Se você vier a chorar demasiadamente, meramente por pensar que as lágrimas são necessárias em si mesmas, e não por causa do ódio que sente pelo pecado e pelo reconhecimento da sua natureza vil e pecaminosa, isso nada tem a ver com a verdadeira humilhação. Se o coração estiver humilhado diante do Senhor, não é a falta de lágrimas que fará com que Deus o despreze. Alguns são por natureza tão pouco dados ao choro que não conseguem chorar por coisa alguma, nem mesmo pela perda do amigo mais querido, embora fossem capazes de fazer 10 vezes mais para salvar a sua vida do que alguns dos que choram copiosamente uma perda. Gemidos assim como as lágrimas são expressões de tristeza, mas a sincera rejeição e ódio ao pecado são evidências ainda melhores do que aquelas. Quando, entretanto, alguém possui uma disposição natural para chorar, ainda que seja por meras dificuldades materiais, e não conseguem derramar uma lágrima pelo pecado, aí o caso é mais grave e questionável. A razão principal que deve levá-los a esforçarem-se a fim de que tenham uma tristeza mais profunda é para que possam alcançar o propósito ao qual a tristeza deveria levar, que o pecado seja mais odioso e mortificado com mais eficácia, que o eu seja humilhado, a fim de que Cristo possa ser mais valorizado, desejado e exaltado, e para que você seja melhor habilitado a uma maior comunhão com Deus no tempo por vir, seja salvo do orgulho e mantido vigilante. Pelo que foi dito, você tem uma regra pela qual pode acertadamente discernir qual o grau de humilhação que deve ser alcançado. Ela deve ir tão profundamente a ponto de mirar o nosso orgulho. O coração deve ser tão quebrantado quanto necessário para nos afastar do pecado e nos desvencilhar do eu carnal. Se isso não for alcançado, ainda que você chore os próprios olhos, isso não valerá nada. Você precisa ser rebaixado a tal ponto que o sangue de Cristo e o favor de Deus venham a ser mais preciosos aos seus olhos do que o mundo inteiro. E que o seu coração verdadeiramente aqueça a essa escolha. Aí então você poderá estar seguro de que a sua humilhação é sincera, quer você derrame lágrimas ou não. Pelo que foi dito, você também pode concluir que deve fugir da ideia de atribuir às suas próprias humilhações qualquer parte da honra devida apenas a Cristo. Não pense que pode satisfazer a justiça da lei ou merecer qualquer coisa da parte de Deus em troca dos seus sofrimentos, ainda que você venha a chorar lágrimas de sangue. A sua humilhação não será verdadeira se não consistir no senso de reconhecimento da sua indignidade e merecida condenação, se não levá-lo a buscar por perdão e vida em Cristo, e se não levá-lo a considerar-se perdido e totalmente incapaz em si mesmo. Portanto, seria clara contradição se a verdadeira humilhação viesse a ser tida como recompensa ou mérito ou algo em que confiar, ao invés de unicamente em Cristo.